Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Nós estamos numa série de mensagens. Nós temos esse domingo e o próximo domingo de ceia para à noite encerrarmos essa série de mensagens sobre as crises da igreja cristã, né? Falamos sobre diversos assuntos, todos eles meditando no tema das crises. E se você não pôde acompanhar, todas as mensagens vão para o canal do YouTube, né? O canal Gama e Prisma, que é a editora da nossa igreja. Lá você tem como ouvir as mensagens. Nós não estamos colocando no canal mensagens em vídeo, mas em áudio sim. Além do café espiritual, todos vão para esse canal. Se você deseja divulgar, se você ouviu uma mensagem e se identificou, conheceu alguém que podia ouvir, você pode mandar o link para lá. É uma forma de evangelizar também, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos de 1 a 3 inicialmente, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Oremos ao Senhor mais uma vez pela palavra. Feche seus olhos. Pai, o nosso coração nesse momento se aquieta para ouvir a Tua voz. Como temos orado, fala conosco, ministra os nossos corações, sabedoria dos altos céus, que saiamos daqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra de ordem e buscando a cada dia compreender aquilo que agrada o Teu coração. Que seja também para a direção das nossas vidas, que possamos tirar todas as dúvidas que temos, questionamentos humanos. A Tua palavra tem todas as respostas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e que todos digam amém. Bom, como eu disse, nós temos meditado um pouquinho sobre as crises da igreja cristã. Crise é um momento conturbado, né? Nós podemos ter crises de vários níveis. Há pessoas que vivem suas crises emocionais, crises financeiras, crises existenciais, mas no que diz respeito à igreja, nós temos observado uma geração de uma igreja diferente, mas diferente não seria a melhor palavra. Uma igreja que não consegue entender o chamado, ainda não conseguiu na sua totalidade. Quando eu chamo igreja, eu coloco esta igreja e todas as demais igrejas, independente de modo de liturgia, de nome, de denominação. Eu falo de igrejas que professam o nome de Jesus Cristo. Nós deveríamos estar unidos num único propósito. Eu nem menciono a questão da união, da unidade, que tanto se busca, e eu creio ser até um tanto quanto difícil buscar uma unidade em tempos tão cruéis, em que as pessoas estão buscando mais a promoção pessoal do que exaltar o nome de Cristo. É terrível ver determinados comportamentos, e a gente não quer assim pontuar, mas é difícil você manter uma aliança com determinados irmãos em Cristo. Eu brinco às vezes, quando eu vejo determinados comportamentos, eu digo, ele não é irmão, ele é primo. Tem alguns que são primos de segundo grau, porque fazendo o que faz, não dá para eu chamar de irmão. O irmão é aquele que está junto, o irmão é aquele que está no mesmo propósito, debaixo de uma unção, de uma autoridade maior, e aí no sentido família, pai, mãe, mas no sentido igreja, que tem Deus como seu líder, que tem Jesus como aquele que vai à frente. Então, quando eu vejo alguns comportamentos assim, muito, muito humanos, né? Eu chego a dizer um tanto quanto mesquinhos no modo de expressar a fé, eu digo, eu não posso chamar de irmão, tem alguma coisa errada. Ou eu estou 100% errado, ou o outro está 100% errado. Pela manhã nós fomos aqui alimentados, o reverendo Pedro Paulo falando sobre o modo, né, de apresentar Jesus através das novelas. Nada contra, dos filmes, mas se não houver uma verdade teológica,
O erro é gravíssimo, irmãos. Quando ele citou a passagem dos leprosos, né, que nós conhecemos bem, que fala do leproso e a tua fé te curou, e o texto fala a tua fé te salvou. Quando a gente começa a pensar, não só para ter um senso crítico, a gente fica se perguntando, e chegamos à conclusão, nessas perguntas que eu faço comigo mesmo, eu chego à conclusão que os meios não justificam o fim. Não é toda forma de evangelizar que funciona. Não é só gritar Jesus que a pessoa vai se converter. E muitas às vezes se convertem pelo medo de ir para o inferno. Miserável homem aquele que aceita Jesus com medo de ir para o inferno. Ele precisa ser ensinado a aceitar a Cristo, ou entender que Cristo o aceitou, seria a expressão mais correta, e ele passa a desenvolver uma caminhada com Cristo em gratidão ao que Cristo fez. Não apenas com medo do inferno, mas amando o céu, amando a unidade, amando a igreja, amando o sacrifício, desfrutando dos dons espirituais de forma positiva. O que temos visto que as pessoas fazem, ou fazem literalmente, ou imitam os dons, isso virou chacota no meio do povo. Dom espiritual virou brincadeira, virou multiplicação de acessos na mídia. Falar dos dons espirituais deveria ser falado a nível de temor e tremor. Nós deveríamos estar buscando os dons e não rindo daqueles que utilizam o dom de forma sem princípio, sem porquê, sem propósito. Então, quando eu começo a pensar nessas crises, nesta noite a gente vai falar da crise de integridade que a igreja está vivenciando. É uma crise que não é do nosso tempo em particular. Acabamos de ler um texto, e esse texto é muito discorrido quando queremos explanar sobre dízimos e ofertas, sobre votos. Você deve conhecer bem essa história. Um casal que num determinado momento, no ápice do crescimento da igreja primitiva, lança-se o desafio de sustento às viúvas. O contexto histórico é que as viúvas, inicialmente atendidas pelos judeus religiosos, elas começam a frequentar a reunião daqueles que seguem o Cristo, ou que seguiam o Cristo, mas agora estão se reunindo. Então, nesse momento, as viúvas começam a ser desamparadas. Eu entendo assim, e a história vai dizer que elas não tinham a quem recorrer. Sempre foi a igreja. E nesse momento, a igreja não tem obrigação de dar se elas não professarem a mesma fé. Quase que, obrigando elas a frequentarem as reuniões, ou as casas, ou as orações dos judeus, e se não fosse assim, não receberiam as suas provisões. Então a igreja cristã tem um grande desafio, não é? A igreja cristã precisa se autoafirmar, ela precisa abençoar a vida dos necessitados, como faz a igreja judaica. A igreja cristã precisa atender os necessitados, não apenas nas curas, nos milagres, não é, que eles faziam, mas também na provisão. Essa crise eu nem comento mais, né, porque é lamentável vermos tantas igrejas prósperas, mas que não replicam essa prosperidade na vida dos menos afortunados. Eu fico assustado. No período em que nós estivemos distribuindo as cestas básicas, eu me lembro das entrevistas que fazíamos, né? O diácono responsável recebia as pessoas, verificava a necessidade delas, e a notícia se espalhava. Não conseguimos atender todas as pessoas, mas atendemos um bom número. E numa dessas entrevistas, eu lendo lá a ficha, o diácono disse: olha, o irmão é desta igreja, e ele veio aqui pedir cesta básica. Eu disse: puxa, é o segundo desta mesma igreja, e eu não duvido que ele não precise, mas eu duvido que esta igreja não tenha condição de ajudá-lo. E aí fui apurar, e a igreja rica, no nosso bairro, não tinha um trabalho de cesta básica nem para atender os próprios membros, que um dia estavam sustentando a igreja, mas que por algum motivo ficaram desempregados. E aí lógico, não fazíamos troca, tá? Cestas básicas não eram entregues
em detrimento da frequência nos cultos. Pelo contrário, os cultos voltaram e as pessoas não voltaram. Eu acredito que estejam nas suas respectivas igrejas, mas eu ficava um tanto quanto preocupado com o relatório que cada igreja precisa dar quando Jesus voltar. O que foi feito dos recursos? Então, quando Ananias e Safira nos registra na história uma falha moral, eu começo a pensar na falta de integridade que esta família vivenciou e que a igreja cristã já começou a experimentar, pelo menos no sentido de igreja cristã, através de Ananias e Safira. A palavra integridade por si só já fala muito, né? O entendimento popular é bem próximo do que é o original da palavra. Nós temos várias interpretações para o que seria íntegro, algo íntegro. Mas quando a gente lê no dicionário, e o dicionário nos ajuda a compreender melhor o sentido da palavra, integridade é qualidade de íntegro, caráter daquilo a que não falta nenhuma de suas partes, integral, tá? Estado de são. Uma pessoa que está consciente do que faz é uma pessoa que detém uma integridade das suas tomadas de decisões. Estado de são de inalterável, retidão, honradez, pureza intacta. Então, quando a gente reúne todas essas palavras, esses sentidos, para entender a integridade seria, resumidamente, você fazer o que precisa ser feito, que você já entendeu, já processou e sabe que precisa fazer de correto. Quando você foge desse princípio de fazer o que é certo, a integridade já começa a falhar. Você já não está mais íntegro no seu caráter. A falta de caráter seria a falta de integridade. Então, nunca foi tão oportuno a gente trazer esta reflexão das crises que a igreja enfrenta, até porque nós não estamos pontuando a igreja do vizinho e nos esquecendo da nossa própria casa. Ao ouvir esta mensagem, se eu entender que em algum momento a minha integridade está deficiente, então essa palavra se aplica a mim e não ao outro. E eu preciso imediatamente entender que Deus está trazendo à tona algo que pode ser consertado, que pode ser corrigido no meu caráter, no seu caráter. Então é uma palavra universal, é uma palavra para todas as igrejas cristãs. Registro da história em Atos dos Apóstolos. Então, nunca foi tão oportuno a gente falar sobre isso. O número de vídeos, né, que eu recebo, alguns parecem muita comédia, né? Parece que há uma encenação e eu fico duvidando. Não, isso não é igreja. Não, isso não é um crente. Porque as pessoas querem fazer o engraçado, né? Tem pessoas que fazem o engraçado dentro da igreja e tem pessoas que fazem o engraçado fora da igreja, mas falando de igreja. Então dá a impressão que ele é um crente. Eu recebo vários, de vários tipos. E alguns eu procuro julgar nesse sentido, de tentar apurar se isso aqui realmente é uma igreja, se essa pessoa ela é cristã de verdade ou se ela está ali fingindo ser. Eu me lembro de um programa de humor que não existe mais, o próprio ator já morreu, né, o Chico Anísio. Ele fazia paródia com a igreja protestante. Ele fazia um personagem chamado Tim Tones. Tim Tones era um pastor que, na base do recolher ofertas, ele zombava de uma atitude séria, mas ele fazia isso em detrimento a um fato ocorrido com Jim Jones, que foi um pastor protestante que levou o seu rebanho, centenas de pessoas, para as Guianas Francesas e ali fez com que a maioria do rebanho cometesse suicídio, tomando um veneno, e as que não cometeram suicídio foram mortos pelos capangas. Isso era uma atitude de um pastor de uma igreja protestante, algumas décadas atrás. Então, o ator, o humorista, fez chacota com algo que merecia, não da minha parte, mas da parte dele, que ele ganha dinheiro fazendo humor, ganhava, né? Agora ele não ganha mais nada. Não sei se ele só perde, mas ganhar ele não ganha.
Perdão. Então, ali já se mostrava uma crise de integridade, e essa integridade não abate só a direção, não era só culpa do Jim Jones. Nós vamos discorrer aqui, você vai entender que Jim Jones só existiu porque seguidores de Jim Jones existiam. Pastor, o líder, calma, para que ele seja líder, os liderados estão seguindo ele. Então, se um liderado não olha com olhos espirituais o rumo que ele está dando à vida dele, a culpa é de ambos. É do lobo vestido de ovelha e da ovelha vestida de lobo. Eu entendo que nós não podemos seguir aqueles que praticam o mal, assim como não devo praticar o mal. Essa associação não pode funcionar. Então daí eu começo a entender que a humanidade falta, né? A humanidade de uma forma em geral falta muito com esta integridade, cada vez mais, mas a igreja não devia remover os marcos. A igreja devia se manter íntegra diante da apresentação do reino de Deus. E não é isso que nós temos visto, né? É cada coisa que, se eu trouxesse exemplos, nós ficaríamos aqui até meia-noite só falando dos exemplos. E são igrejas que buscam uma projeção, são igrejas que têm uma grande arrecadação. Então, mais uma vez eu repito, os meios não justificam o fim. Não vale de tudo para levar Jesus às pessoas. Porque muitas pessoas conhecem o Jesus por aquilo que ensinaram a elas. Bem provável que elas não conheçam nada de Jesus. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu vejo que a igreja enfrenta a maior crise de integridade que podia enfrentar em todos os tempos. O que aconteceu com Ananias e Safira não é nada comparado ao que vem acontecendo hoje. Hoje nós vemos não apenas um casal, Ananias e Safira, programando fazer algo incorreto, diante de uma necessidade real da igreja, mas eu vejo uma igreja articulando contra os membros que têm suas reais necessidades. Isso para mim é uma falta de integridade. E uma falta de integridade, se reparada pelas pessoas que não são cristãs, isso é um ato muito falho. É um escândalo. E aí eu me lembro das palavras de Jesus, é mister que haja escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. É terrível pensar no castigo daqueles que deveriam mostrar uma integridade no seu procedimento, sabe o que é a verdade e não pratica o que deveria se praticar. Por que isso é tão ruim? Porque fala-se de uma coisa e se pratica outra. Fala-se de algo que parece sublime, mas na verdade é treva. Isso está aqui no ambiente da mentira. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo onde se fala pouquíssimo do plano de salvação de Jesus, porque parece que isso não atrai, isso não dá ibope. Então, vamos falar do que interessa ao povo. Se você fala de outros assuntos, o povo se interessa e o povo se aglomera para saber daquilo que eles mais procuram. Não é? A audiência de uma TV, por exemplo, se dá assim. Quando eles conseguem perceber que um determinado programa tem muita audiência, seja ele bom ou ruim, eles vão investir naquilo. Por mais íntegro que seja um programa, você leva um médico sério para uma entrevista falando dos perigos de determinados alimentos. Isso é sério, isso é importante, é saúde, é sobrevivência, é prolongar o tempo de vida, com qualidade de vida. Mas isso não dá ibope. Pega alguém que não entende nada de medicina, faz chacota com a saúde, e as pessoas começam a rir. Opa, deu ibope, então vamos investir nesse. Porque o outro não nos interessa. Esse seria o mundo comercial? Isso é válido para o mundo comercial, infelizmente. Mas para o mundo espiritual, para a igreja de Cristo, isso não é admissível. Não é admissível, queridos. Nós estamos, então, falando desse ambiente em que temos a única religião, cristianismo num todo, é a única religião que conheceu o seu próprio Deus, que recebeu o seu próprio Deus, que passou centenas de anos ou milhares para formar o entendimento do que é ter uma relação com esse Deus.
Todas as demais religiões trazem lendas, histórias, provocam no pensamento humano um medo, um terror maior do que o amor, o perdão. O cristianismo tem um modo de caminhar que as demais religiões não experimentam. Os judeus receberam Jesus, mas não reconheceram ele como filho de Deus. Eles tinham uma relação através da palavra trazida de forma oral, eles conseguiam perceber a presença dos anjos, mas quando o próprio Deus encarnou-se, trouxe a revelação, eles não conseguiram receber. Tamanha dificuldade do ambiente que eles viviam. Não costumo fazer propaganda de filmes, mas se você quer entender algo muito profundo positivo da religião judaica, assista ao filme Cântico dos Nomes. Cântico dos Nomes. Depois você manda uma mensagem no WhatsApp, se não anotou, eu mando para você. É um filme lindíssimo, mas você tem que assistir uma ou duas vezes, porque é um filme para toda a família, mas para quem tem paciência, é um filme longo. Não é uma série, é um filme longo, mas é um filme que nos mostra a relação que se tem através da religião judaica com o Deus Criador. E como os cristãos do filme entendem isso. Não é um filme religioso, tá? É um filme que envolve até aí um pedacinho da Segunda Guerra, mas ele vai falar um pouco sobre a questão da fé. Esse conhecimento do Deus invisível e a apresentação desse Deus invisível através de uma igreja visível é o que aumenta a nossa responsabilidade. Se nós estamos vivendo essa crise de integridade no meio da igreja, nós vamos conseguir entender isso através desse pequeno texto que nós lemos aqui. Primeiro, uma crise que se expande pela perda de valores. Vamos ler juntos Atos 5, versículo 2. Acompanhe, por favor. Mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é uma questão séria da perda de valores. O que valia mais para esse casal? Ananias, o homem, e na visão judaica é o homem que vai tomando a decisão. A mulher, poderia dizer, apenas acompanhava a decisão do marido. O que me chama a atenção nisso é o modo que eles valorizam o dinheiro arrecadado com a venda do terreno. Quando o apóstolo Pedro dá a resposta e diz, olha, se vocês vendessem, o dinheiro não era de vocês mesmos, ele está tentando nos ensinar que eles não eram obrigados a fazer isso. Aqui tem uma questão que é o voto. Num determinado momento, conforme a necessidade daquela igreja, discutiu-se sobre vender as propriedades e ajudar o propósito. Isso foi algo combinado. E eu não tenho dúvida que, pelo modo que Pedro se expressa, esse casal prontamente disse, temos um terreno, vamos abençoar a necessidade da igreja, vamos vender e esse valor vai ser entregue à igreja. Eu acredito que esse testemunho, eu diria, glória a Deus, vou contar aqui, ó, o irmão, né, vou usar o João que não está presente, o irmão João decidiu vender o carro e doar o dinheiro para a igreja, mas eu não falei o valor, eu só disse que ele venderia o carro, glória a Deus. Ele pode ter um carro cheio de dívida que na hora que ele for vender vale R$500. E eu vou ficar feliz pelos R$500. Mas se ele conseguir vender o carro por R$10.000, mais feliz eu ficarei para administrar a igreja. Mas a questão não é, eu preciso que você dê tanto. Você colocou no coração o desejo de doar um bem e vendê-lo e entregar à igreja. Nesse combinado, isso é fantástico, irmãos, porque chega uma hora que, ao levar o valor para a igreja, Ananias vira-se para sua mulher, ou eles combinam isso, e olha, não dá para a gente dizer que vendeu por menos e entregar menos. Aqui quebraram um voto. Independente se a gente consegue descobrir pela história o valor, não importa. Não estamos falando do valor que seria arrecadado, estamos falando de uma quebra de princípios. A integridade desse casal caiu por terra. E aqui está uma questão, porque você conhece a história, ambos morreram. Tamanha a gravidade do que eles fizeram. Quando eu começo a perceber que o voto desse casal tem menos valor do que o dinheiro arrecadado, aí eu começo a pensar nessa perda de valores. Quando nós mentimos
para nós mesmos e, em consequência, mentimos para todos que conhecem a nossa vida. É quando o cristão, na sua crise de integridade atual, diz que é santo e mostra os frutos estragados. Quando o cristão diz glória a Deus, aleluia, eu amo a Deus, mas não honra a Deus, não conhece os mandamentos de Deus, não procura conhecê-los, não quer obedecê-lo, então não ama coisa nenhuma. João vai mais além e diz, como é que você diz que ama a Deus que não vê, mas não consegue amar o seu irmão que está do teu lado? Então, se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou um mentiroso. Quem diz isso é João. Então, isso é uma crise de integridade que nós estamos vivendo, irmãos. A igreja cristã desse tempo não sabe mais o que é viver uma vida íntegra. Segundo ponto, isso se expande pela ausência de temor. Quem estava aqui pela manhã entendeu a mensagem. Parece que estamos trazendo uma sequência, mas não, essa mensagem já está no planejamento, não é, da série de mensagens. Quando a gente planeja pregar uma série de mensagens, o tema já está no coração, mas veja se não parece isso. O que nos foi explicado e ensinado pela manhã? Que há demônios, não é, que agem erradamente, mas de uma forma mais branda que alguns seres humanos. Porque os demônios temem a Deus, tremem diante de Deus, mesmo não querendo obedecê-lo. Enquanto que há seres humanos que dizem que não acreditam em Deus, porque não têm o menor temor nem tremor. São piores do que demônios. Aprendemos isso. Você não conseguiu acompanhar a mensagem, depois você no Facebook, você acessa lá que você vai ter a mensagem na íntegra. Então, veja que nós não podemos experimentar dessa ausência de temor. E é o que vai ser dito aqui no versículo 4. Pedro, olha o que ele diz, não lemos, vamos ler a partir daqui, versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, por que você não ficou com o terreno, ao invés de querer vender e dizer que deu X e não deu o mesmo valor? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Ou seja, se você quisesse vender e ficar com tudo, era só não dar voto, era só não fazer voto. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Olha o que ele diz no final. Você não mentiu para os homens. Você mentiu para Deus. Um crente sem integridade é pior do que o mundo inteiro sem integridade. Porque aqui a questão é o voto. Há uma grande diferença entre enganar os homens e tentar enganar a Deus. E aqui mostra, no sentido de igreja cristã, não é? Esse casal Ananias e Safira, eles já estão, dizendo para a gente entender, frequentando a igreja. Já estão fazendo votos, já estão ajudando financeiramente, eles têm alguma relação com os cristãos da sua época. Então eles já têm alguma relação, mas não conseguem discernir a diferença. Versículo 3, eu vou ler agora. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Quem disse isso para Pedro? O Espírito Santo. Mas será que não foi alguém que contou? O Espírito Santo usa quem ele quer também, irmão. O pastor, o líder, o Pedro, o apóstolo, ele não precisa ter revelação de todas as coisas. Outro dia eu chamei uma pessoa para conversar sobre rede social e eu comecei a expressão assim, falei, olha, vamos conversar sobre um assunto sério. Pois não, pastor, fiz algo errado. Aí eu comecei o assunto dizendo, o Espírito Santo me revelou. Foi, pastor? Foi. Como é que o Espírito Santo me revelou? Ele disse assim, dá uma espiadinha no Instagram. O Espírito Santo me revelou que eu tinha que olhar o Instagram. E eu olhei o Instagram de todo mundo. E sabe aquela coisa de, nem sei usar direito, mas naquele dia tinha uma coisa ali, que aí só pode ter sido o Espírito Santo. Porque eu não faço essas coisas. Eu não fico pesquisando a vida de ninguém, não. Tudo que chega até mim, eu entendo que foi o Espírito Santo que trouxe. Ou diretamente a mim, ou através de alguém. O Espírito Santo te revelou isso? Pastor. Pode ser o pior fofoqueiro da igreja. O Espírito Santo usa quem ele quer, irmãos. Eu não fica preocupado, não. Mas, pastor, foi fulano que disse. Mas ele disse a verdade? Se ele falou a verdade, veio de Deus. Se ele está mentindo, veio do diabo.
essa questão é só mesmo para ilustrar que eu não preciso espiritualizar todas as coisas. Eu não tenho olhos para todos os lados. Quando algo chega ao meu conhecimento, é para que eu possa ajudar a pessoa que cometeu o pecado, o delito, ou está caminhando para fazer algo errado. Então vai valer o conselho pastoral, se é que vale. Então o pastor tenta amenizar o dano, porque já tem dano. Quando alguém chega para trazer algo que não deveria ser uma verdade, antes fosse uma fofoca mentirosa, eu repreenderia o fofoqueiro e diria: está repreendido, Satanás, espírito de fofoca, sai do meu gabinete. Mas às vezes não é assim, irmãos. Porque a fofoca deveria ter uma tendência de envolver-se com a mentira e não com a verdade. Eu vou chamar a fofoca verdadeira de notícia. Notícia. Mas ele é fofoqueiro, mas ele me trouxe uma notícia. Fofoca se fosse mentira. Se ele trouxe uma verdade, puxa, essa notícia é terrível, hein? E você já gosta de trazer notícia terrível. Aí, ó, chamei de fofoqueiro indiretamente, né? Mas é uma notícia, não é? Ele está noticiando um fato. O que chega ao coração de Pedro? Um fato. De alguma forma, Pedro entende, e aí eu vou espiritualizar, um homem de Deus como Pedro, tinha toda a condição de ter revelação do Espírito Santo. Por que você está mentindo? Ananias, por que você está fazendo isso? Pedro, eu estou ilustrando para você entender. E Pedro, olhando para ele, vendo que a mentira só aumentava, que a mentira é igual o nariz do Pinóquio, né? Só vai crescendo. Quantas vezes somos levados por Satanás, o enganador, o astuto. Pedro usa com muita propriedade. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você já percebeu como nós estamos vivendo um tempo em que o sentimento fala mais alto que a verdade e as pessoas tomam decisões baseadas no que sentiu no coração? Pastor, eu vou fazer tal coisa porque eu senti no coração. Mas Jesus está explicando que o coração é enganoso. Você só pode tomar uma decisão pautada no seu coração se o seu coração estiver em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não encher o seu coração do Espírito Santo, ele vai ser ocupado por outras coisas, inclusive por Satanás. Daí o homem se enganar com as suas emoções. Eu achei que era bom, mas estava todo mundo vendo que não era bom o que você ia fazer. Então, Satanás encheu o seu coração. Ausência de temor, isso faz parte da crise de integridade que a igreja vive. Terceiro ponto, a irrelevância do castigo. Porque já me perguntam isso com muita frequência: pastor, por que tal pessoa fazendo tal coisa, seja na mídia ou qualquer lugar, por que tal pessoa que não tem temor a Deus, Deus não manda fogo do céu e não consome ele? E a minha resposta é: pelo mesmo motivo que ele não mandou fogo do céu e não me consumiu e não consumiu você. O amor de Deus é igual para todos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não tem ausência de amor. É uma oportunidade que Deus dá para que durante o tempo que se chama vida, as pessoas possam de verdade se converter. E buscar andar na verdade, não na mentira. É fato que essas pessoas que nós estamos citando não têm temor a Deus. Mas o mesmo amor de Deus que está sobre elas está sobre mim, então eu não posso pedir a Deus o castigo nesse momento. O castigo virá, mas tem um tempo determinado. Mas nós podemos também dizer que parece que se não há castigo, não é isso que a gente fala com relação à violência? Por que a discussão da violência na nossa sociedade, quando começamos a falar sobre isso, o principal assunto depois da violência é a falta da punição. Fulano fez isso porque prende e solta, né? O bandido, esse aqui, estava em liberdade condicional, assaltou umas 10 pessoas, aí você se pergunta, mas por que ele estava solto? Então, essa ausência de um castigo verdadeiro faz com que muitas pessoas queiram entrar para o crime, porque vão entendendo que não tem castigo. Eu não sou a favor, literalmente, da pena de morte, tá? Essa é uma opinião pessoal, não é bíblica, não estou falando de Bíblia, estou falando do pastor.
Eu não sou a favor da pena de morte, mas é fato que ela já está em nosso meio. Cidadãos comuns estão fadados à pena de morte ao sair na rua e encontrar um criminoso. E por coisas que não têm valor. A pena de morte já existe, só não está oficializada. E aí alguém vai dizer, mas se oficializar não vai matar só pessoas que não têm como se defender? É bem verdade. Muita coisa errada vai acontecer. Mas não é por isso que eu tenho que desejar a morte de todos que fazem o mal. Porque quando eu fiz algo de errado, independente do que eu ou você tenhamos feito, a pena de morte não estava sobre nós. Pelo contrário, se você já fez alguma coisa errada, passível de morte, sabe o que aconteceu? Os anjos do Senhor impediram que Satanás tirasse a tua vida e levasse a tua alma. Então você tem que ser grato a Deus todos os dias, porque o livramento do Senhor está sobre nós, louvado seja Deus. Não podemos nos afastar desse pensamento de forma alguma, mas a impunidade leva muitas pessoas a não entenderem o que está acontecendo. Lá no versículo 5 desse mesmo texto diz assim, ó: ouvindo essas palavras de Pedro, né? Ananias caiu morto, fulminante, irmãos. Meu Deus! E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Aqui a gente não sabe quantas pessoas souberam da notícia. Mas foi uma coisa, né? Pensa em algo rápido. Ô, Pedro, estou aqui trazendo, vendemos o terreno por X e aí Pedro está olhando para ele, né? O Espírito Santo revelando, ele dizendo, deixa de ser mentiroso, rapaz. Por que você está mentindo? Mas você não está mentindo para mim. Você está mentindo para Deus. Caiu morto. Deve ter sido um alvoroço, né? Eu entendo que a notícia não chegou no coração da esposa. E se chegou, piorou, porque ela não mostrou temor. Versículo 10, para a gente ganhar tempo. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram ao lado do marido. Se os dois são mentirosos, se os dois são mentirosos, vão os dois juntos. Terrível isso, irmãos, mas isso aqui mostra a crise de integridade que abateu o coração de um homem ou de uma mulher. Eu acredito primeiramente no homem, porque no contexto do judaico é o homem que tomou a decisão, né? Mas independente de quem tenha tomado a decisão, o outro concordou. Ambos entraram numa crise de integridade. E se isso entra na igreja, eu não sei se no final das contas, morto ou não, o dinheiro entrou no cofre da igreja. O que eu sei é que o dinheiro de Judas, da traição, não entrou. Lembra que os judeus disseram, o que nós temos contigo? Pegou, devolveu, o dinheiro é teu. Judas jogou o dinheiro no chão porque aquele dinheiro era maldito, tanto para a igreja quanto para ele. A crise de integridade é tão grande, escute o que eu vou dizer, que há comunidades que se favorecem de dinheiro de crime. Misericórdia, irmãos. Se você tem ciência de que algo é errado, eu sou da época em que quando o pequeno chegava em casa com um lápis novo, se eu não dissesse e provasse de onde vinha aquele lápis, a surra com vara de goiabeira era certa. A ponto de no outro dia minha irmã ir lá na escola para averiguar quem tinha dado aquele lápis. Houve uma situação que foi a própria professora que fez lá uma gincana, deu um lápis. Lápis era caro, né? Hoje é barato. E era um lápis cheio de tabuada. Eu revoltado com aquilo, envergonhado, minha irmã indo lá falar com os meus coleguinhas. Para que ela veio me trazer na escola? Eu sempre venho sozinha, agora... Chamou a professora, sabe da história desse lápis? A professora, sim, o aluno ganhou o lápis. Aí minha irmã olhando para mim, sabe o que eu fiz, irmão? De raiva, quebrei o lápis. Não tinha mais gosto de vitória, eu estava derrotado pela vergonha. Não precisava ter feito aquilo, criança rebelde, viu? Por que Deus foi misericordioso comigo? Não precisava ter feito aquilo, mas o que me abateu? Por que me abateu? Porque de algum momento eu não fui levado em conta o que eu estava dizendo. Eu era uma criança. Você não é obrigado a acreditar numa criança. Ninguém era obrigado, nem minha mãe, nem minha irmã, ninguém. Mas que foi um ato que mexeu muito comigo, foi. A questão
do temor está aqui. Enquanto Ananias expira e é levado para ser enterrado, a forma prática disso não dá para a gente pescar aqui, tá, irmãos? Mas enquanto estão levando Ananias para algum lado para ser preparado para o sepultamento, a esposa entra. E nesse momento ela confirma toda a mentira combinada com seu marido. A falta de integridade não era de um. Por quê, pastor? É bem provável que a ideia do temor não chegou até o coração dela. Se a história fosse contada, Safira, o seu marido acabou de falecer e o motivo foi, ele mentiu sobre o dinheiro. Aí ela teria que tomar uma decisão entre arriscar morrer, mantendo a mentira, que era a pior coisa que ela faria, ou dizer a verdade e contar com a misericórdia de Deus. Daí você entende a questão do arrependimento. Se alguém comete um delito e vai até Deus, Deus é rico em perdoar. O que não pode? Sustentar a mentira. E essas práticas que continuam até hoje no seio da igreja, embasadas em mentiras, provavelmente aumentam porque falta o castigo. Se cada mentiroso no seio da igreja fosse fulminado, uma coisa eu posso dizer, as igrejas estariam bem mais vazias, todas elas, desde a nossa até as mais cheias, mas haveria um pouco mais de temor. Em alguns, nem todos. Nem todos. Porque no modo prático da gente entender isso, a sociedade já mostrou que o crime não compensa. Mas quantos criminosos nascem, no seio do ambiente ruim? Eles acham que nunca vai acontecer com eles. Jovens estão perdendo a vida por estarem no meio das drogas, do tráfico. Aí você diz para um jovem, olha, não se envolve com essa amizade. Não, comigo não. E ele acaba entrando e morre. Depois tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó chorando e dizendo, eu disse para ele. O que faltava? Temor. Não é necessariamente o castigo. Porque o risco ele sabia que ia correr. Então, e o quarto ponto, a concordância cega. Versículo 2, vou ler de novo aqui para você. Mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Olha a concordância aqui. Vou pular direto para o versículo 9. Então Pedro disse, conversando com Safira, por que vocês entraram em acordo, olha aí, para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Que autoridade, irmãos, olha, eu não posso dizer que é uma autoridade invejável, mas a autoridade de Pedro é fantástico nesse episódio. Ele não decretou a morte de Ananias. Ele só repreendeu Ananias e disse que Satanás tinha enchido o coração dele. Ananias morre fulminado. Os homens levam ele para preparar, para enterrar e voltam. Quando entra a Safira, os pés, ou seja, eles estão ali do lado de fora da porta. Aí Pedro está agora usando uma autoridade que ele nem precisou usar antes. Ele diz, Safira, aí estão os pés daqueles que levaram seu marido. Eles vão levar você também. Não sei se deu tempo de pedir perdão, misericórdia. Porque aqui tem uma questão, queridos, que na crise de integridade a gente não percebe. Tem pessoas que estão sempre achando que dá tempo de fazer mais um pouquinho de coisa errada. Tem pessoas prolongando, como se a misericórdia de Deus pudesse ser esticada. E eu já expliquei que a misericórdia de Deus, que enquanto o salmista poeticamente diz que dura para sempre, eu poderia acrescentar numa versão minha, para sempre enquanto houver vida. Não é para sempre eternamente. Porque no momento em que fecharmos os olhos, a partir dali não é mais misericórdia. A partir dali é justiça. E nós temos um Deus suficientemente justo para estancar a misericórdia, mesmo que doa nele,
para entrar com a providência da justiça. Aquele que fechou os olhos, ele não vai fazer mais maldade nenhuma, mas também não vai ter tempo de recuperar-se das coisas erradas que fez. Então, houve uma concordância. E essa concordância é o que eu chamo de concordância cega. O abatimento que eu vejo na igreja que está sofrendo de uma crise de integridade não é só por culpa dos líderes. Os liderados que seguem tais líderes também têm culpa da mesma forma. Porque não querem pensar. Porque não querem usar a razão. O ambiente que nós vivemos do cristianismo não é só fé. Pelo amor de Deus, é fé e razão. Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Então, se Deus fala com você quando você lê a Bíblia, Ele está falando através da sua razão. Quando você estuda a palavra, você compreende coisas que você não compreendia, isso é a sua razão. O ato de fé faz com que você continue perseverando e deixando Deus te conduzir, mesmo que você não entenda todas as coisas. Isso é um ato de fé. Não é uma fé cega. A concordância cega também não foi um ato de fé, foi uma tremenda burrice de pessoas que poderiam estar dando o testemunho, dizendo, eu vendi por um preço melhor, Deus me abençoou. Mas não foi isso que aconteceu. Então, falando sobre a crise de integridade, eu entendo que essa crise não é mais individual. Não é mais um casal ou outro. É uma crise coletiva. É uma crise coletiva. Quando eu vejo determinados líderes com posicionamentos que nos traz repugnância, eu como líder, eu vejo determinados líderes e falo, Jesus, por que isso está acontecendo? Aí eu tiro o foco da liderança e vou para a membresia. Isso está acontecendo porque esta membresia acolhe de forma cega o que está sendo feito de errado. Escute, nos tempos em que Oséias trouxe a profecia, o profeta Oséias, dizendo que o povo está errando porque falta conhecimento e a culpa é do sacerdote, não é mais do sacerdote. Hoje você tem a igreja, independente da igreja, você tem os estudos da igreja, você tem os cultos da igreja. Ah, mas esta igreja poderia me dar mais conteúdo. Vai estudar, você tem seminários teológicos para todo lado. Você tem YouTube, você já acessou o YouTube? Você tem Facebook, tem? Você segue pessoas? Siga pessoas sábias. Siga pessoas que podem mostrar frutos bons. Faça as suas escolhas, mas escolha acertadamente. Não podemos mais viver um tempo em que nós vamos dar como desculpa, eu não sabia que estava errado. Não, irmão, não tem mais. Não tem mais. Esses dias eu brincando com uma pessoa, eu disse para ele, você conhece a expressão, se pintar o capim de azul, morre de fome? Eu brinquei e ela disse, não. Eu falei, mas essa expressão é válida. O burro, ele não é tão burro. Porque se ele se aproxima de um capim, ele come, ele sente o cheiro, ele se alimenta. Burro mesmo é aquele que, ao pintarem o capim de azul, ele olha de longe e diz, não é capim, não vou comer. Esse morre de fome. Se pintar o capim de azul morre de fome, é para dizer que aquela pessoa é muito mais do que burra. Porque o burro não é burro, irmãos. É só um nome que deram para ele sabe onde está a comida, ele sabe quando ele empanca, quando ele não quer ir para frente, ele sabe todas as coisas. Burro é aquele que não consegue ver e perceber. Então, de verdade, igreja, não entre na crise de integridade. Sim, sim. Não, não. Aqui está o entendimento da integridade perdendo o seu conteúdo. Porque essa decisão do acordo desse casal, ela entra na história porque foi uma concordância 100%. Se eu tenho um casal e tem 50% de cada lado, se um não concorda, por mais que o outro quisesse fazer algo errado, aquele que não concorda estaria livre do castigo. Não, eu não concordo com isso não. Eu vou imaginar, vou botar a culpa no Ananias e vou livrar a Safira, tá? Ananias se aproxima e diz, mulher, tive uma ideia.
Ela fala qual? Porque lá no Éden, parece que foi o contrário, né? A mulher teve uma ideia de fazer uma comida gostosa para o seu marido, mas com fruto que não devia ser tocado. Então caiu sobre a mulher a culpa, e o homem disse: poxa, mas Senhor, a mulher que tu me deste, ela me enganou. Aí a mulher culpou a serpente. Nesse ambiente todo, vamos inverter isso, porque quando chega em Ananias, o texto começa dizendo que Ananias decidiu reter parte do valor e a sua mulher estava consciente, ciente de tudo isso. Então, nesse momento, eu fico imaginando a Ananias dizendo: Safira, olha só, tive uma ideia boa, a gente está precisando de um dinheirinho para pagar umas contas aí, e a gente ia vender o terreno por X, mas a gente conseguiu até um dinheirinho melhor. Vamos dizer para Pedro, Pedro não sabe mesmo, Pedro não é Deus. Pedro, vamos dizer para Pedro que vendeu por um valor menor e a igreja vai ficar feliz. Sabe essas coisas? No mesmo momento, se Safira é uma mulher íntegra, diria: marido, está repreendido, marido. Eu não participo disso. Faz você o que é errado. Eu não tenho como te impedir. Eu não participo. Eu tenho temor a Deus. Mas quando não se tem temor a Deus, concorda-se em fazer a coisa errada. A concordância que eu estou trazendo aqui é você seguir cegamente alguém que está fazendo algo errado. Não pode acontecer, porque senão esta crise de integridade é coletiva. Vai se fracionando, sabe, a verdade. E a verdade, no final, ela não é mais verdade. Por isso eu digo que essa crise é muito séria, irmãos. Bastava a mulher dizer não. Ou, para não ficar puxando sardinha para as mulheres, bastava o homem dizer não. Bastava alguém dizer não. Bastava tomar uma decisão acertada, pelo menos um deles. E isso vai abatendo a sociedade de uma forma em geral. Você já viu como é que a sociedade está? Quando um patrão contrata alguém e ele vê nesse alguém honestidade, ele quer premiar o honesto. Isso é a crise de integridade que nós estamos vivendo mundialmente falando, na humanidade. Porque a honestidade deveria ser o caráter, o pré-requisito para ele ser funcionário. Não fez mais do que a sua obrigação. Mas como isso está se tornando cada vez mais raro, eu vou premiar esse homem honesto. Meu Deus, não existe mais honestos como ele. Ele achou uma bolsa com $1.000 e devolveu. Eu tenho que dar um prêmio para esse moço. Você não tem que dar prêmio nenhum. Você pode dar porque o seu coração se alegrou pelo dinheiro ter voltado às suas mãos. Você pode investigar se aquela pessoa precisa de uma ajuda. Você pode fazer uma ajuda humanitária. Tudo isso é válido. Agora, dar um prêmio pela honestidade, isso é contribuir para a crise de integridade que nós vivemos. Infelizmente. Então, nessa história que nós lemos hoje, né, após o castigo, versículo 11 diz que a igreja despertou. Olha aí, versículo 11 diz assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Essa notícia deve ter se espalhado, né, com uma velocidade incrível, mesmo sem rede social na época. As pessoas deviam falar sobre isso durante muito tempo, mas não tempo suficiente. Você sabe por que a Torá chega até nós? Porque lá atrás, quando ainda não havia a escrita, quando nós conhecemos, os pais sentavam em volta da mesa ou do fogo, os povos mais nômades, né? E traziam a tradição oral. Eles contavam para os filhos a educação da família, não da escola, nem da igreja, da família. Os pais conversavam com os filhos e ensinavam sobre Deus. Tudo o que acontecia lá atrás. E quando a escrita foi oficializada, quando o papel começou a ser fabricado, eles começaram a escrever o que realmente importava. A história da relação deles com Deus. Se hoje nós lemos a história da relação dos judeus com o Deus Criador, é porque a tradição oral valeu. Se essa igreja, a partir de Pedro, praticasse a tradição oral, ou seja, ensinasse a seus filhos que mentir para Deus pode trazer consequências graves, talvez a mentira fosse menor no seio da igreja.
talvez os charlatões que hoje ocupam os púlpitos não seriam tão aplaudidos, porque é vergonhoso a crise que nós estamos vivendo. Vou continuar lendo o versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, veja, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nesse tempo, os apóstolos que estão aqui citados, incluindo Pedro, eram homens que faziam voto com Deus. E aqueles que seguiam entendiam que os frutos eram bons. A manutenção da integridade, é disso que eu estou falando. Se você não trouxer ao teu coração sempre a sua memória, sempre o voto que você fez, se você não pegar essa palavra que você ouviu hoje, não meditar trazendo para a sua vida, não que você já mentiu ou mentiria para Deus, mas fugir dessa crise, olhar as coisas erradas e ter um julgamento próprio seu, não é para sair por aí espalhando e dizendo o que está de errado no mundo, porque nós também somos errados, mas olhar e dizer, isso eu não posso ter para a minha vida, eu não posso aceitar tal condição no seio da igreja. Se nós fizéssemos isso, de verdade, essas advertências valeriam não apenas para nós, mas para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Eu vou encerrar lendo a carta aos Hebreus, capítulo 12, apenas os versículos 28 e 29. Você pode ficar de pé, nós vamos já encerrando. Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim o texto: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se tais coisas acontecem no nosso meio, é porque Deus ainda não quis acender o primeiro palito de fósforo. E nem vamos desejar isso, porque muitos de nós, incluindo eu, poderíamos morrer queimados, tamanha a fogueira que se faria. Vamos pedir a Deus que haja misericórdia, que a boa mão de Deus nos alcance, nos ajude, que possamos ter votos agradáveis ao Senhor e cumprir tudo o que votarmos a Ele. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela meditação da Tua palavra. Queremos te pedir misericórdia, se em algum momento usamos de julgamento para observar a vida daqueles que falham diante de Ti. Mas fazemos isso nesta noite para que o Senhor nos ajude a não cometer os mesmos erros, Pai. Que os nossos votos sejam cumpridos diante de Ti. Que a nossa palavra seja sim ou não. E que o Senhor se agrade de cada um dos Teus filhos que ouviu a Tua voz nessa noite. E que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.